SOS Autismo, guia completo para entender o transtorno do espectro autista, de Maíra Gaiato, psicóloga especialista em autismo e neurociências, coautora dos livros Mundo Singular e O Reizinho Autista. Impacto do diagnóstico na família. Assim que Michelle engravidou de uma menininha, toda a família se preparou para a vinda de uma verdadeira princesa. O guarda-roupas da pequena Cecília tinha mais sapatos do que de sua mãe. Primeira neta, sobrinha e filha da família. A escola já havia sido escolhida antes do nascimento, assim como os planos para os seus estudos fora do Brasil quando jovem. Todos buscavam a satisfação de seus sonhos naquela criança. Ela era realmente linda, porém, não aprendeu a falar os nomes de todos que tanto aguardavam por esse momento. Quando balbuciava qualquer som, tendiam a dizer que ela tinha falado mamãe, mas quando pediam para ela repetir, não o fazia. Foi muito difícil para todos aceitarem que os atrasos na linguagem eram severos e levaram Cecília a um psiquiatra infantil. Ela foi diagnosticada com TEA. Na maioria dos casos, as mães são as primeiras a perceber que seu filho é diferente dos outros. Elas notam desde que os filhos são bebês que o contato na hora da amamentação é escasso ou que a criança não corresponde às suas tentativas de interação. Mas, muitas vezes, não comentam por medo da condenação e outras vezes são taxadas de malucas. Para cada pessoa que percebe e pergunta se há algo de errado, há várias outras que a criticam por não estar enxergando ou valorizando o que o filho tem de bom. Porém, essa não é a questão. Obviamente, as mães o amam, mas percebem que o desenvolvimento é diferente do filho anterior ou do das amigas. Os pais nunca estão preparados para a notícia de que seus filhos apresentam traços do espectro do autismo. Por mais que desconfiem, a confirmação de um especialista é algo bem diferente. Eles querem ouvir que a criança se desenvolverá e que tudo não passa de uma fase ou impressão. É diferente perceber um atraso na fala ou um déficit de atenção de um diagnóstico concreto de autismo. Durante a gravidez, quase nunca se leva em consideração essa possibilidade. Há a preparação ansiosa para a chegada da criança, somada à expectativa das mudanças que ela acarretará no ambiente familiar. Quando os exames pré-natais são feitos e descartamos as chances de síndromes e deficiências, o alívio é imediato e a sensação é de que o filho não corre mais nenhum risco. Porém, o autismo não aparece em nenhum exame pré-natal, até o presente momento. Demoramos muito tempo para perceber, pois os sintomas dependem de interação social e linguagem, que começa a partir de 1 ano de vida. E, quando percebemos, não estamos mais preparados para a possibilidade de um transtorno, pois essa fase já passou no ultrassom. Essa é a grande surpresa do autismo. Quando já estamos tranquilos de que o feto se desenvolveu em um lindo bebê, o parto correu bem, o bebê mamou e não apresentou nenhum problema, temos a certeza de que está tudo bem com nossos filhos, recebemos a notícia de TEA. Completamente sem chão é o que os pais relatam sentir com a confirmação dos médicos. Imediatamente, a próxima preocupação é saber se há cura, se a criança ficará bem, se vai falar, ser independente, dirigir, fazer sua faculdade, se casar. Milhares de pais passam por essa situação todos os anos. A reação dos pais pode ajudar ou não na evolução da criança. As reações mais comuns, mutuamente não excludentes, são: negação. Não deve ser isso. Não pode ser isso. É o pensamento inicial. Esse sentimento é esperado diante de qualquer notícia impactante. É um sistema de autodefesa emocional.
E saber que uma criança tem autismo é impactante, pois isso muda todos aqueles sonhos que as pessoas próximas fizeram para seu futuro. É como se planejar para uma viagem para a neve e desembarcar na praia, depois de pegar uma passagem sem volta. De alguma maneira, todos os familiares passam por negação no início da desconfiança dos atrasos no desenvolvimento das crianças. Muitas vezes, há um choque diante da realização da notícia de autismo. A imprevisibilidade do futuro, a perda do controle dos planos feitos para aquela criança são angústias que levam o cérebro automaticamente a parar de pensar. Não, nem vamos pensar nisso. Alessandro, pai de Camila, levou a filha no consultório da especialista junto com a mãe. A mãe tentava contar das dificuldades que sentia quando tentava brincar com a filha de bonecas, casinha, panelinhas e fazer comida de mentirinha, e ela parecia não entender. Simplesmente não correspondia. Olhava para alguns objetos e saía. Quando Camila permanecia na brincadeira, pegava as panelinhas e colocava na boca. A mãe tentava tirar e mostrar o uso certo daqueles objetos, mas a filha ficava brava e voltava a tentar colocar na boca. Tudo que a mãe tentava dizer fazia com que o pai ficasse muito bravo e reagisse dizendo que toda criança coloca coisas na boca, e quando ela era criança também não gostava de brincadeirinhas tradicionais. Quando apresentadas as características do diagnóstico, o pai se recusou a iniciar o tratamento, dizendo que não ia perder dinheiro com aquilo, que estavam tentando explorá-los. Como a mãe havia parado de trabalhar para ficar com a filha, assim que percebeu atrasos no desenvolvimento dela, não teve opção de fazer o tratamento e precisou acatar a decisão do pai. Outra forma de negação é tentar omitir o diagnóstico das outras pessoas da família ou da escola. Na esperança de não precisar falar sobre o assunto, muitas vezes os pais dizem a si mesmos e aos outros que a criança não tem nada, ou que apenas apresentam sintomas de desatenção ou hiperatividade. A negação da família pode levar ao adiamento do tratamento. Perdem-se meses nessa situação, ou porque não querem enxergar, ou porque estão esperando um diagnóstico formal, no papel, o que é muito difícil de obter, ainda mais nos primeiros anos, pois ainda há profissionais de saúde que desconhecem as peculiaridades dos sinais precoces. O problema maior é que é importante uma ação rápida, mesmo sem diagnóstico fechado, para início de todos os tratamentos e estimulações, pois nos primeiros anos de vida, a capacidade do cérebro de se reestruturar e aprender coisas novas é enorme. Raiva. Depois da fase da negação, é comum o relato de uma grande sensação de raiva. Raiva do mundo, de Deus, da genética, de não ter tratado antes, enfim, estresse total. A raiva vem ao pensar por que com nossos filhos, se nossos amigos têm filhos maravilhosos e perfeitos. Vemos isso nas redes sociais o tempo todo. As idealizações caem por terra. Essa sensação pode ser deslocada para a pouca informação que os pais têm sobre o tema, e todos serão responsabilizados. Ginecologista, obstetra, pediatra, a educação no Brasil e no mundo, etc. Depois da raiva, um outro sentimento forte aparece: a culpa. Culpa. A angústia vem com vários pensamentos obsessivos. Não sei interagir e estimular meu filho como ele precisa. Será que devia ter tomado mais ou menos ácido fólico? Eu não devia ter trabalhado tanto durante a gravidez.
Ou deveria ter trabalhado mais? Será que eu prejudiquei a criança deixando-a muito tempo assistindo televisão quando era pequena? Não. Nada disso tem o poder de causar autismo. Buscamos explicações para o filho ter desenvolvido sintomas do espectro. E esses pensamentos só gastam energia e tempo, tão valiosos se direcionados à criança de forma funcional. Tais pensamentos não levam a lugar nenhum, pois sabe-se hoje que é um conjunto de vários fatores que desencadeia o transtorno. Não temos como controlar todos os fatores que influenciam a doença. Há um problema ainda maior quando um dos pais culpa o outro pela genética, buscando exemplos na família para dizer que o primo do outro é estranho ou doente. Ora, a genética da criança vem de ambos. A genética da criança é formada pelo conjunto de ambos. Agredir um ao outro não vai resolver o problema e só vai trazer mais frustrações para o casal, que nesse momento precisa estar alinhado para direcionar o tratamento do filho. É uma fase muito delicada que testa a força do casal. A união dos pais, mesmo que divorciados, diante do problema a ser enfrentado, fará toda a diferença no tratamento da criança. Pensamento mágico. Após a aceitação do diagnóstico, os pais estão sob grande estresse e querem muito ajudar seus filhos. Muitos entram em uma espécie de fase obsessiva. Começam a ler e ler em busca de informações novas com o objetivo de encontrar uma solução nova, uma descoberta. Nesse momento, o maior perigo é encontrar uma solução imediata, que é o que você quer ouvir. Encontramos na internet alguns vídeos de crianças que foram curadas de todos os sintomas com tratamentos invasivos, vitaminas, complementos e dietas restritivas que prometem amenizar ou mesmo curar a incapacidade de falar, interagir socialmente e controlar os movimentos repetitivos do autismo. É isso que queríamos ouvir, que o autismo é reversível com alguns procedimentos simples. Mas, então, se é assim, por que esse tratamento revolucionário ainda não ganhou destaque na medicina? E por que custa tão caro? E por que ainda não saiu em todos os jornais como a revolução do tratamento do autismo? E então, depois de um tempo, percebemos que o efeito não foi tão mágico assim no nosso filho. E começamos tudo de novo, porém com alguns preciosos meses perdidos. Voltamos a buscar soluções na internet e a ler tudo que cai em nossas mãos. As informações desatualizadas de sites que dizem não saber de onde o autismo vem e como tratá-lo aumentam ainda mais o desespero dos pais. Porém, hoje nós já sabemos, sim, as causas e como ajudar. Inúmeras pesquisas científicas relatam os benefícios das terapias comportamentais. O conjunto mais substancial de pesquisa está relacionado às intervenções comportamentais destinadas a ensinar interação social e comunicação, que ajudam de várias formas as crianças. O tratamento é longo, não vai resolver tudo de modo imediato, dá trabalho, requer o engajamento dos pais, de terapeutas e escola. No momento, esta é a fórmula mais eficiente. Falaremos mais sobre as possibilidades de estímulos comprovados no capítulo relativo aos tratamentos. Todos os anos, centenas de milhares de pais sucumbem à mesma tentação de encontrar algo capaz de aliviar os sintomas de seus filhos. De acordo com alguns estudos, quase 75% das crianças autistas recebem tratamentos alternativos, não desenvolvidos pela medicina convencional. Além de não passarem por testes e estudos de segurança ou eficácia, esses tratamentos podem, em alguns casos, produzir danos severos. A falta de conhecimento sobre terapias empiricamente comprovadas torna mais fácil vender a esperança da cura. Por isso, a importância de buscar especialistas sérios, atualizados, em que se possa confiar
e seguir as indicações. Aceitação. Depois de reconhecer e aceitar a realidade, inicia-se um processo no qual a dor da realidade existe, porém não gera mais pânico, e assim os pais conseguem começar a entender o autismo em si. A compreensão leva à aceitação e ameniza a dor, pois aprendem como lidar e começam a agir de forma benéfica. Compreendem a capacidade dos filhos, suas fraquezas, suas necessidades e uma longa lista de coisas que os ajudarão a decidir o que fazer. Durante todo esse longo processo, aprendemos que cada criança é única, tem necessidades diferentes. Descobrimos a importância da comunicação e como fazer para interagir com aquela criança. Vemos os potenciais e capacidades, os pontos fortes e em quais áreas precisamos agir para remodelar comportamentos inadequados. Quanto maior a estabilidade familiar, maior o progresso da criança. Comprar a causa. Quando seu filho Mateus foi diagnosticado com 1 ano e 9 meses de idade, Cacá e André imediatamente contaram para toda a família. Todos estavam preocupados, pois sabiam que haviam ido para São Paulo em busca de respostas para a agitação e o isolamento do filho. Diziam para todos: sim, é isso mesmo, autismo, e tudo bem. Vamos seguir as recomendações de tudo o que ele precisa. Simples assim. Montaram um site chamado autistólogos.com e um perfil no Instagram com o mesmo nome após alguns meses. Eles ajudam pessoas em todo o mundo compartilhando suas angústias e preocupações. Divulgam vídeos e dicas de tratamentos que funcionaram com seu pequeno. Outros pais participam e montam blogs e se dedicam a ajudar outras crianças. Porém, precisamos lembrar que cada criança é muito diferente da outra. Nem todas as dicas servem da mesma maneira para todos. Resiliência. O princípio da resiliência é a capacidade de algo se recuperar após ser submetido a pressões ou a mudanças. Em seres humanos, é a capacidade de lidar com problemas, superar obstáculos e resistir à pressão de situações adversas, choque, estresse, etc., sem entrar em surto psicológico, dando condições para enfrentar e superar adversidades. Nas organizações, a resiliência refere-se a uma tomada de decisão quando alguém se depara com um contexto entre a tensão do ambiente e a vontade de vencer. Essas decisões propiciam forças na pessoa para enfrentar a adversidade. O ideal nos momentos difíceis da vida é passar por todos eles, sobreviver a isso e ter a capacidade de voltar ao estado normal de equilíbrio. Precisamos nos acostumar a viver na pressão, pois as preocupações continuarão eternamente, mesmo quando a criança com TEA se desenvolve adequadamente no tratamento e não tem mais prejuízos dos sintomas, assim como os filhos típicos. O segredo está em nos acostumarmos com as batalhas e viver assim, ao invés de tentar terminá-las rapidamente para nos livrarmos dos problemas, pois isso não acontecerá. Quando os pais de crianças com autismo aprendem a viver com as características dos sintomas, adaptando a vida familiar, social e escolar a essa realidade, a vida flui muito melhor. Os pais precisam cuidar de si mesmos. É muito comum ouvirmos deles no consultório. Nossa vida gira em função de cuidar do nosso filho. Nossa dedicação é inteira e exclusivamente para ele. Assim, todos os esforços, dinheiro e o tempo vão para o investimento no filho. Cuidado! Estudos mostram que o índice de depressão e estresse em pais de crianças com autismo é maior do que em crianças típicas e também é maior do que em pais de crianças com, por exemplo, outras síndromes, como a síndrome de Down. Provavelmente, um filho com autismo precisará desses investimentos por muitos anos.
Não será útil gastar todas as forças de uma só vez, pois o tratamento é longo. Quanto mais cedo a criança for diagnosticada e iniciar o tratamento correto, melhores serão as possibilidades de desenvolvimento comportamental e neurológica. Busquem informações comprovadas de especialistas sérios. Cuidem de vocês também. A indicação é de que os pais saiam, viajem sozinhos, viajem com as crianças, vivam o casamento, pois a criança precisará dos pais fortes, desempenhando seus papéis com coerência. Pais desalinhados prejudicam o desenvolvimento das crianças. Sentimos melhora significativa em crianças que têm pais estáveis e coerentes. A participação da família amplia os estímulos que a criança recebe e proporciona um ambiente muito mais saudável para todos. À medida que a realidade da situação vai sendo digerida e incorporada em uma nova imagem, vai se abrindo um novo sentimento de vida e de experiência consigo mesmo e com o mundo. A amorosidade, a força para lidar com a nova situação, a crença nos tratamentos e o desejo de que tudo melhore comporão uma nova pessoa, mais em contato com limites e consigo mesma. O colapso, sentido antes, se transforma aos poucos em um novo poder, menos onipotente e mais real. Cria-se então um novo paradigma humano. Para novos capítulos, inscreva-se no nosso canal, curta e compartilhe o vídeo.